Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, muito bem. Começa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar, ao vivo pela TV Agência Sindical e aos sábados na TV Guarulhos, NET, Canal 3, das 20h30 às 21h30. O nosso programa, ele é temático. A cada mês fazemos uma série de programas abordando um tema específico. Saúde do trabalhador, memória sindical, participação política, campanhas salariais, categorias, educação. E nesta série que nós reiniciamos agora, estamos tratando de sindicalismo e eleições, sindicalismo e política. Eu quero anunciar o nosso convidado de hoje, que é um sindicalista muito conhecido, respeitado, tem uma trajetória consequente, séria no movimento sindical, que é o Francisco Pereira de Souza Filho. Chiquinho Pereira, obrigado pela sua presença aqui no programa. Muito obrigado. Eu aqui fico feliz em estar aqui com você e os nossos ouvintes. Muito bem. Eu quero dizer que hoje, pela manhã, eu participei de um evento no Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo, de um encontro de 18 entidades de metalúrgicos, sindicatos, federações, algumas centrais, e aquelas entidades decidiram que no dia 29 de setembro farão uma paralisação nacional de metalúrgicos. Por quê? Para defender os direitos e as conquistas dos trabalhadores. É natural, é democrático que os grupos sociais defendam os seus interesses legítimos, e assim farão os metalúrgicos, como estão fazendo os bancários agora ao realizar uma greve também nacional. Chiquinho Pereira, antes de você começar a gente bater a nossa bola aqui de sempre, eu quero falar da Ariane Soares, que nos auxilia em todos os programas e encaminha as perguntas e participações dos telespectadores e internautas. Tudo bem, Ariane? Tudo jóia, Franzinho. Boa noite a você, boa noite também, Chiquinho. Obrigada pela presença. E boa noite a você, internauta, que nos acompanha em mais uma programação. Estamos aqui para receber as suas perguntas. Você pode encaminhá-las através do nosso WhatsApp, que é 942709363, o e-mail tv@agenciasindical.com.br, repetindo, tv@agenciasindical.com.br, e também pelo nosso Facebook, em facebook.com/Agência Sindical. Compartilhe e mande aí também sua pergunta para a gente. Obrigada. Muito bem, Chiquinho, as campanhas eleitorais estão aí no Brasil inteiro, país continental, então tem campanha para todo gosto e candidato para todo gosto. Eu tenho muito pouco tempo de acompanhar assim, a parte de TV, de rádio, das campanhas, mas eu não tenho observado, no pouco que acompanho, a temática sindical dentro das campanhas, seja majoritárias para prefeito e vice, ou as proporcionais para vereador. A minha percepção está correta ou eu estou desinformado? Não, está correta, extremamente correta, aliás, porque eu tenho acompanhado isso bastante de perto e tenho sentido realmente que nos debates, de uma forma geral, há uma certa ausência da discussão sobre os interesses dos trabalhadores, se não algumas coisas que têm sido colocadas mais dentro de uma pauta nacional, que trata de algumas reformas e essas no sentido, pelo menos recebido por nós, no sentido até de diminuir algum direito que os trabalhadores tenham. É importante que os sindicatos, as instituições que cuidam dos interesses dos trabalhadores devam se aproximar um pouco mais desses candidatos, sejam os majoritários ou proporcionais, para fazer o debate sobre os interesses dos trabalhadores. Afinal de contas, nós estamos falando de interesses que não estão apenas da porta das empresas para dentro, nós estamos falando de interesses que estão da porta das empresas para fora. Tá? As questões mais amplas dos trabalhadores hoje, como a questão da saúde, a educação, a moradia, o transporte, a segurança, né, e tal, são pautas que o mundo sindical discute e num processo de eleições isso deve estar presente com muita força. Em particular, neste momento, nós estamos discutindo, estamos debatendo muito são mais ou menos 12 milhões de pessoas que hoje não têm emprego neste país. Gente. Isto não é brincadeira. São milhares de pessoas que muito provavelmente essa noite foram dormir sem saber se hoje pela manhã
colocaria sobre sua mesa um copo de leite com café e um pão com manteiga para os seus filhos. Perfeito. Então, isto, de fato, é um problema muito sério e o mundo sindical, como o mundo da política, tem que estar fazendo esse debate no sentido de poder sinalizar com alguma esperança para esses trabalhadores. Perfeito. O Chiquinho Pereira, que preside o Sindicato dos Padeiros aqui da Grande São Paulo, também é da direção da UGT. Ele é secretário de Organização e Políticas Sindicais da União Geral dos Trabalhadores e filiado ao PMDB. Eu quero falar em UGT, mandar um abraço ao Ricardo Patá, que eu hoje estive nos sindicatos comerciais, que ele preside, lá encontrei o Patá, Mauro Ramos, o Pavão e o Edson, secretário-geral também, gente muito boa, e conversamos lá sobre questões de conjuntura. Eu até no site da agência sindical tenho uma matéria do Patá, se não me engano, a matéria já subiu. Chiquinho, a Secretaria de Organização e Políticas Sindicais da UGT, ela cuida de formação política ou não? De formação de quadros, de cursos, faz debate político com os dirigentes ou não é da sua atribuição? Não, cuida. Talvez hoje seja uma das, digamos assim, atividades mais importantes dentro do mundo sindical, é exatamente a questão da formação dos nossos dirigentes. Tá. Nós estamos vivendo uma conjuntura em que, quer dizer, vivemos o período mais longo de democracia da história do nosso país, e essa democracia, às vezes, ela se confunde um pouco com as pessoas ficarem com um grau de liberdade tão grande que se esquece de fazer algumas coisas que são importantes. Por exemplo, na questão sindical, concretamente, ser um dirigente sindical do passado tem bastante diferença em relação aos dirigentes sindicais de hoje. Não por conta de uma nova conjuntura, não por conta de uma modernidade que o país vive e assim por diante, mas essencialmente o processo de formação. Tá. A questão da formação política sindical, isso é algo que o movimento sindical não pode descuidar em nenhum momento em relação aos seus dirigentes. Aliás, o Chiquinho está falando e me lembra uma conversa que eu tive com o Walter Barelli, o histórico, né, dirigente do Diese, sujeito muito correto, né? O Barelli é um exemplo para todos nós. E o Barelli foi bancário do Banco do Brasil e foi para o Diese. E aí eu perguntei, Barelli, como é que ficava essa relação entre Walter Barelli, sujeito muito qualificado, com muito conhecimento, politizado, e os dirigentes, porque o Diese é presidido por um dirigente sindical. Ele dizia assim, não, nenhum problema, porque naquela época o dirigente já chegava pronto. Ou seja, exatamente. É isso que você está falando. Exatamente. Ele tinha um histórico de militância, ou em movimentos sociais, ou em movimento político, geralmente ou era PCB ou PTB, que eram duas escolas de formação política, né? Exato. E quando ele chegava na entidade, ele já era, digamos, um quadro, não é isso? Um quadro formado, exatamente. Isso falta, hein, Chiquinho? Tá falando, não, falta. faz. Essa discussão, nós podemos, Franzinho, por exemplo, checar exatamente no momento em que se discute questões importantíssimas para os trabalhadores aqui no país. O processo de reforma anunciado frequentemente, todos os dias, nós ouvimos falar em reforma trabalhista, em reforma da Previdência, reforma sindical, reforma política, reforma disso, reforma daquilo. E, concretamente, nós queremos saber aonde é que fica o trabalhador, aonde é que ficam os interesses dos trabalhadores nessa discussão todas. Porque as reformas anunciadas até agora, todas elas, até o momento, todas elas visam tirar, restringir ou tirar interesses ou tirar direitos dos trabalhadores. E isso, evidentemente, que as instituições sindicais, as entidades sindicais que têm a responsabilidade de fazer esse debate, precisa essencialmente estar altamente qualificada para poder fazer essa discussão. Nossos dirigentes têm que estar altamente preparados para fazer a discussão sobre a Previdência. Que Previdência que nós queremos? Nós não somos contra as reformas. Sim. Nós somos favoráveis sempre a modernizar, sempre a atualizar. Agora, isso não pode significar precarização. Correto, não pode significar tirar direitos. As reformas, no nosso entendimento, são reformas para ampliar direito dos trabalhadores. Andar para frente. Andar para frente, evidentemente, e não tirar esses direitos. Para isso, é inevitável essa questão colocada sobre a preparação de cada um dirigente que está nesse processo, fazendo esse debate, fazendo essa discussão. Perfeito. Chiquinho Pereira, obrigado. Nós vamos às perguntas. Aqui a gente procura estimular a participação do telespectador e do internauta. Ariano Soares, o que temos para o nosso Chiquinho? Mande as perguntas difíceis que ele bate tudo de primeira, tá? Por favor.
ser fácil. Pergunta do Luiz Carlos Mota, presidente da UGT São Paulo e também da Federação dos Comerciários de São Paulo, FEComerciários. Companheiro de Central, Chiquinho, na sua avaliação, como a atual crise política brasileira vai refletir nas eleições municipais de outubro? Grato e um abraço. Bom, é evidente que esta crise, ela vai, digamos, estar presente na vida dos brasileiros durante um bom tempo. Infelizmente. Infelizmente. Não é só nesse momento de eleições, né? Infelizmente o problema ele é muito grave. E por ser uma situação realmente muito grave, a solução não virá a curto prazo. Eu acho que neste momento, talvez pelo fato das eleições serem eleições regionais, não se tenha tanta oportunidade de aprofundar o debate. Mas eu, por exemplo, se fosse candidato, eu estaria fazendo essa discussão. Eu acho que todo momento a conjuntura ela oportuniza a discussão sobre os temas que estão colocados, seja numa campanha municipal, seja numa campanha estadual ou nacional. Eu disse, evidentemente, por ser uma eleição municipal, talvez todas as discussões estejam mais restritas ao campo municipal. Mas, por exemplo, quando você trata da questão do emprego, concretamente, o emprego ele vive no município, ele vive no bairro, ele vive nos centros, onde moram as pessoas. Então, você não tem como não discutir isso. Sim. O que falta efetivamente é a disposição ou a formação dos nossos candidatos, evidentemente, ter este compromisso de fazer esse debate que é o que interessa realmente para a população. Você sabe que dizia o John Lennon, tem uma frase dele, eu não saberia dizer literalmente agora, que ele dizia mais ou menos o seguinte: entender o geral e atuar no particular. Ou seja, não dá para ser candidato a vereador em São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, sem levar em conta a conjuntura. Exato. Senão você sai pedindo voto aí, Exato. com a sacola pedindo voto, e sem levar em conta que o problema micro, em regra, está ligado ao macro, que é isso que o Chiquinho falou. Falar para o emprego, bom, eu vou falar que vou gerar emprego aqui no município de São Paulo, ok, lá na São Mateus, lá no Grajaú. Bem, mas precisa baixar a taxa de juros. Se não baixar a taxa de juros, fica sem o setor produtivo. Sem dúvida. Não é? Bacana, Chiquinho. Chiquinho, eu vou pedir licença mais uma vez para que tenhamos a participação da correspondente sindical. O correspondente sindical hoje é uma mulher, uma companheira nossa, a Rita Casaro, jornalista, assessora dos Sindicatos de Engenheiros de São Paulo. Podemos chamar a Rita? Vamos lá? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzinha. É um prazer mais uma vez falar com você e com os internautas que acompanham o Repórter Web desta quinta. Aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu, entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro, a Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, a SOEA. Esse evento, que acontece todos os anos, é organizado pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFIA. Esse é o encontro mais importante do sistema dos conselhos profissionais da categoria e reuniu neste ano cerca de 3.000 profissionais de todo o Brasil. A Federação Nacional dos Engenheiros e o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo participaram da atividade por meio de vários representantes e levaram para o debate lá em Foz do Iguaçu uma pauta considerada essencial neste momento. Trata-se do protagonismo da engenharia na retomada do crescimento econômico do país. Para as entidades, é urgente que o Brasil adote medidas para sair da recessão e essa dinâmica deve conter uma política de valorização da engenharia. Isso inclui remuneração justa, condições adequadas do exercício profissional e respeito ao conhecimento dos quadros técnicos. Esse é o mote, inclusive, daquele movimento Engenharia Unida que foi lançado pela FNE no início deste ano e vem ganhando adesões pelo Brasil. E agora teve um destaque importante durante a SOEA, fortalecendo ainda mais essa movimentação. É isso, Franzinho. Os engenheiros estão aí animados, brigando pelo desenvolvimento nacional. Um abraço e obrigada pela oportunidade. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Muito
Muito obrigado, Rita Casaro, jornalista, minha colega de trabalho e amiga, muito competente, simpática e sempre solícita, gentil. Obrigado, viu, Rita, pela sua participação. Um abraço ao Murilo, presidente do sindicato, a todos os engenheiros que não perdem o centro estratégico da discussão, que é o desenvolvimento nacional. E o sindicato e a federação lançaram o chamado Engenharia Unida, porque sem engenharia não tem desenvolvimento, sem engenharia não tem tecnologia e também não tem progresso. A engenharia ela é presente. Aqui nós estamos no estúdio de TV, não tem mais nada ligado à engenharia do que a parte elétrica, eletrônica, etc., iluminação, tudo isso é diretamente relacionado à engenharia. Mas eu paro com o meu sermão aqui para passar a nossa Ariane Soares mais perguntas para o nosso convidado, o Chiquinho Pereira. O tema é sindicalismo e eleições. É claro que a eleição engloba a parte política, partidária, e aí o campo é vasto. Vamos lá? Vamos, Chiquinho, segue agora uma pergunta do seu companheiro de trabalho, o vice-presidente lá do Sindicato dos Padeiros, Pedro Pereira. Chiquinho, São Paulo, assim como em todo o país, existe uma crise de representatividade dos políticos. Qual a sua análise do comportamento dos eleitores para o pleito desse ano? Você acredita que haverá um grande comparecimento dos eleitores para votar? Olha, primeiro agradecer ao Pedro e na pergunta anterior agradecer ao meu amigo Mota, também companheiro de central sindical. O Pedro, companheiro do Sindicato dos Padeiros e também da nossa querida UGT. Olha, eu entendo que já de há muito tempo o país precisaria passar por, digamos, por uma certa peneira onde viesse a colocar algumas coisas nos lugares devidos. Eu acho que nós estamos caminhando, né? E nesse caminhar, entendo que algumas mudanças importantes devem acontecer, como vem acontecendo. Quer dizer, a crise que o Brasil atravessa, em algum momento isso teria que acontecer, né? Então, acho que nós vamos passar por isso. Eu acho que os processos eleitorais, por exemplo, neste momento, é uma junção de mexer nas regras eleitorais. Eu fiquei muito assustado quando esse processo indica que os candidatos teriam 45 dias de campanha para fazer suas eleições. É muito pouco, Chico. É muito pouco. Nós estamos tratando de uma cidade como São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Como que um candidato ele pode percorrer essa cidade? De que forma? Com que mecanismos? 45 dias no centro e olha lá. Então é muito difícil. Então, agora, são processos que eles estão em andamento. Sim. E eu acredito que, por exemplo, numa próxima eleição, o TSE deverá analisar de forma melhor essas regras. Quanto ao eleitor, eu acho que é um aprendizado. Eu acho que nós, por exemplo, do movimento sindical, no nosso sindicato, e o Pedro sabe bem disso, no Sindicato dos Padeiros, nós discutimos política. Nós não falamos para os nossos associados que ele deva votar neste ou naquele candidato, que deva votar, ser simpático a este ou aquele partido. Não, nós mostramos qual é a importância que tem cada um deles. E ele decide realmente o que fazer. O que eu acho que é certo é que o eleitor ele precisa entender que o voto é algo extremamente sério, extremamente importante para ser confiado a qualquer um. Então o voto, por exemplo, o meu voto, eu só vou dedicar àquele prefeito ou àquele vereador que eu esteja convencido que ele é a pessoa que vai representar a mim e a minha família. Ou seja, eu vou dar uma procuração para ele, que é o voto, para ele determinar qual tipo de educação que os meus filhos vão ter. Eu vou dar a ele a procuração para determinar qual é o tipo de saúde que a minha família vai ter. Correto. Então, isto não é uma brincadeira. Eu não posso votar em qualquer um. As pessoas não podem votar em qualquer um. Então, nesse sentido, acho que as entidades sindicais, as instituições sociais, têm o papel também de educar, têm o papel de preparar melhor o eleitor para definir com clareza exatamente o que ele quer numa eleição. Nesse sentido, Pedro, não é que o eleitor, não sei se ele está preparado ou não. Muitos estão preparados e outros nem tanto. Mas eu sei qual é o nosso papel, é de ajudar esse eleitor a definir com clareza
sobre o candidato a quem ele vai confiar o seu voto, sabendo que aquele voto pode custar a saúde dos seus filhos, a educação da sua família e por aí afora. Perfeito. Olha, o Chiquinho falou de um tema, eu tenho o jornal dos Metalúrgicos de Guarulhos, o jornal sindical, chegou na gráfica, acho que foi segunda-feira, e diz aqui, categoria define pauta salarial e aprova carta aos candidatos. Nossa luta é por emprego, direitos e cidadania. E aqui embaixo tem uma matéria que eu vou ler rapidamente. Carta aprovada no encontro, e diz assim, dia 21 de agosto, o sindicato realizou um encontro setorial, papapá. Eram centenas de companheiros de diversas fábricas. A plenária discutiu o encaminhamento da campanha salarial e tratou da participação nas eleições municipais. O encontro aprovou a carta aos candidatos a prefeito, que será entregue a todos os concorrentes, que também não é curriola para entregar só para os teus amigos, não. Claro. Né? E alguns itens. Democracia. Gestão que dialogue com o sindicalismo e encaminhe nossas demandas, que a questão democrática é absolutamente central e fundamental. Desenvolvimento, governo que fortaleça a indústria e gere empregos de qualidade. E saúde, prefeitura que invista na rede pública e no programa da saúde da família. Então, Chiquinho, não estou dizendo que esta entidade seja exemplo para as demais, que seria muita pretensão e a própria diretoria não entende dessa forma. Mas é preciso ter mais iniciativas como essa. Sem dúvida. Olha, eu acho que as entidades de trabalhadores, os sindicatos, são as entidades que estão mais próximas dos trabalhadores. Então, nós dialogamos cotidianamente com esses trabalhadores, aumenta a nossa oportunidade de estar discutindo com ele realmente aquilo que lhe afeta na vida cotidiana, para o bem ou para o mal. Sim. Então, os sindicatos têm um papel extremamente importante, não só um papel reivindicatório, não é apenas a questão de uma campanha salarial, não é apenas a relação de negociações com uma empresa, não é isso. É também poder fazer um trabalho social muito mais amplo, é fazer esse trabalho de conscientização, é discutir, é debater, é levar, estimular o trabalhador a desenvolver-se um pouco mais culturalmente e assim por diante. É ser agente político, porque se é órgão de classe e representa uma classe, tem que ser agente político, tem que levar as demandas, debater as demandas dessa classe ou dessa categoria que representa. O Edu, diretor do programa, nos avisa que temos mais perguntas, Chiquinho. Eu vou passar aqui aos telespectadores e internautas, senão eu fico falando muito tempo aqui. Podemos ir, Ariane Soares, novas perguntas ao Chiquinho? Podemos. Vamos agora numa pergunta na linha do debate. A pergunta foi feita pelo assessor parlamentar do DIAP, o Marcos Berlani. Obrigada por sua pergunta, mandou pelo WhatsApp. É importante o ativista ou dirigente sindical participar do processo eleitoral e ser um candidato? Sim, não resta a menor dúvida. Eu acho que é uma preparação. As pessoas, eles têm que se qualificarem, né, na sua vida para enfrentar as diversas etapas que lhe são impostas, que lhe aparecem no seu cotidiano, né, em algum momento da vida. E um desses momentos é exatamente a política. O dirigente sindical, e aí é uma opinião muito particular, eu acho que o mundo sindical é um mundo onde você se prepara para tudo. Você conhece, pelo menos passa a conhecer de forma muito detalhada, os 3 pilares que movem a economia em qualquer país, em qualquer parte do mundo, que são os trabalhadores, são os empresários e governos. Sim, sim. Você conhece muito bem pela tua vida, pela experiência cotidiana de negociações, saber o que cada um quer e assim por diante. Mas, efetivamente, aonde se exerce poder é exatamente nessas casas de leis, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, Senado Federal e os seus executivos, né? Presidência da República, governador dos estados e prefeituras municipais. É óbvio que se eu quero discutir sobre as questões de negociações de uma corporação, então eu vou negociar como sindicato dos padeiros, com o sindicato dos padeiros patronais, com as padarias e assim por diante. Mas se eu quiser discutir sobre saúde, segurança, transporte, moradia, etc., essa discussão se dá numa casa de lei, que é, no caso aqui do município, uma Câmara de Vereadores. É óbvio que eu tenho que me preparar
para estar ali. Mas essa discussão não exclui o patronato. De repente você pode encaminhar junto com o patronato. Não tem nenhum problema. Porque há coisas que você pode caminhar conjuntamente. Não há nenhum problema. O grande erro que existe é talvez alguém pensar que pode viver sozinho. Sim. E não pode, seja patrão ou seja empregados. Tá. Nós vivemos dentro de um regime, dentro de uma sociedade que a empresa só vai crescer, ela só vai progredir se tiver empregado. E vice-versa, o empregado vai ter o seu emprego, o seu salário, assim por diante, se a empresa existir. Sim. Então, espera aí, vamos parar com essa bobagem aqui, vamos baixar a bola e vamos discutir como é que os dois podem conviver de forma sadia, né, dando oportunidade para cada um deles. Essa disputa ou essa discussão, por exemplo, dentro dessas casas de leis, Franzinho, neste momento, nos chama muita atenção. Por exemplo, tramitam, no Congresso Nacional, pelo menos mais de 60 projetos de leis, todos eles discutindo, visando reduzir ou tirar direitos dos trabalhadores. O setor patronal está amplamente representado ali. Sim. São 246 deputados que existem ali naquela casa e 28 senadores, todos eles de origem empresarial. A bancada de trabalhadores é infinitamente menor. Sim. Então, isso significa dizer que será feita uma discussão, de certa forma, totalmente desproporcional. Tá. E aí, cada um cuidando dos seus interesses, é evidente que, nesse caso, o setor empresarial acaba se sobrepondo aos interesses dos trabalhadores. E se vacilar, passa o rodo. Não tenho a menor dúvida. É por esta razão que o dirigente sindical, eu pelo menos, tenho muita vontade de tudo ou o pouco que aprendi no mundo sindical em negociações, conhecendo esses 3 pilares, como falei aqui há pouco, gostaria de experimentar um mandato político. Eu gostaria de começar a discutir outros interesses, e aí não só da corporação Padeiros, mas do conjunto da sociedade. Perfeito. Então, esses temas, como disse aqui, saúde, educação, transporte, moradia, etc., são temas que são discutidos nessas casas de leis. Então, ali é o lugar onde os trabalhadores devem ter os seus representantes. Chiquinho, temos um momento aqui, obrigado, que é uma reportagem, uma externa. E o DIESAT, que é um importante instrumento dos trabalhadores na luta pela saúde, você sabe disso muito mais do que eu, mudou a presidência. E o presidente agora é o Nildo Queiroz, que, por coincidência, é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Há muitos anos já se dedica a essa questão de saúde. Antigamente se dizia saúde ocupacional, a doutora Maria Maena falou, não fala mais saúde ocupacional, agora é saúde dos trabalhadores. Então o Nildo, ele é muito vinculado a isso. Fizemos uma reportagem no dia da sua posse. Vamos mostrar aqui aos nossos amigos e telespectadores do Repórter Sindical. Vamos lá? No dia 29 de julho, o metalúrgico Helenildo Queiroz Santos, Nildo, tomou posse na presidência do Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho. O DIESAT é uma entidade que foi criada pelo movimento sindical na década de 80, precisamente no ano de 1980, para cuidar especificamente da saúde do trabalhador, para cuidar das questões de saúde do trabalhador, para poder ter uma discussão nessa área. Porque na questão econômica nós já temos o DIESE, na questão política nós temos o DIAP, e nós precisávamos de um órgão também que criasse debates, fóruns, seminários, entendimentos na questão da saúde do trabalhador. O DIESAT é completamente ligado ao movimento sindical, porque ele é formado pelo movimento sindical e ele tem um papel de assessoria, ele tem um papel técnico, ele tem um papel político para poder fomentar aí todos os debates e todos os assuntos que devem ser colocados à tona para a sociedade na questão da saúde do trabalhador, principalmente agora num governo novo que vem aí querendo fazer reformas e principalmente colocar a retirada de direitos como pauta principal. Porque saúde e segurança do trabalhador e da trabalhadora é um tema que une toda a sociedade, principalmente o movimento sindical, porque nosso intuito é sempre dar uma vida saudável, melhores condições de trabalho para a classe trabalhadora. Estou sinceramente convencido de que os principais protagonistas dessa luta por uma melhoria das condições de trabalho é do próprio trabalhador. Ele é que tem que ser o protagonista central. E não os trabalhadores isoladamente, mas principalmente por meio das suas entidades representativas, dos seus sindicatos, das centrais sindicais, das federações sindicais. E esta é uma questão que envolve um conhecimento técnico, um saber técnico. E nesse sentido, o DIESAT
é fundamental nesse processo. Uma entidade de estudos e pesquisa, de publicações, de divulgação, que é constituída, dirigida pelos próprios trabalhadores. Eu, de forma particular, devo te dizer que eu estou bastante feliz e realizada por ter assistido à posse do Helenildo Queiroz como presidente do DIESAT, essa entidade tão respeitada, não só aqui, como em todo o país. Por quê? O Helenildo é técnico em segurança do trabalho. Então, para nós é uma representação extremamente importante para a saúde do trabalhador. O movimento sindical, quando fala em saúde do trabalhador, ele precisa ser protagonista desse debate, né? Porque a saúde do trabalhador interessa o dia a dia do mundo do trabalho. Nenhuma pessoa consegue manter empregabilidade, se manter longo tempo em qualquer trabalho, se essa pessoa não estiver com plena saúde. Então, é fundamental que o movimento sindical se apodere dessa discussão, e isso vem desde o início da criação do DIESAT. É um momento histórico esse evento do DIESAT, né? Até porque é um ponto de pauta de extrema importância, né? Quando você fala da saúde do trabalhador e da seguridade social. Não tenha dúvida, um momento histórico, e daí tem que sair um documento. Agora, não pode só ficar nesse momento desse seminário que está acontecendo, esse encontro que está acontecendo. Ele também tem que sair do papel. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical, o Mundo do Trabalho no Ar. Eu estou com o telefone celular aqui postando a foto aqui do programa. Agora, comunicação é rede agora, não tem mais um veículo só. O conteúdo que é produzido, ele é utilizado em várias e múltiplas plataformas. Eu digo lá na agência sindical, é um bordão que eu repito lá, e quem trabalha comigo já está até enjoado de escutar eu falar isso. Comunicação é agilidade. Aconteceu o fato está aí passando na tua frente, tem que fazer que nem o Romário fazia, bate sempre de primeira, que você tem mais chance de fazer o gol, de emplacar. Chiquinho Pereira, nosso convidado de hoje, da série Sindicalismo e Eleições, Sindicalismo e Política. O Pedro, vice-presidente do sindicato, falou da questão do voto. Chiquinho, quero aqui fazer uma proposta no ar. Aqui, o programa, desde que eu fazia o Câmera Aberta lá na TV comunitária durante 11 anos, eu não combino pauta com o entrevistado, eu tenho essa característica, não sei se é bom ou ruim, mas eu faço dessa forma. Eu acho que nós devíamos, as centrais sindicais, fazer uma campanha de estímulo ao voto. Por quê? Porque, em razão de tudo que vem acontecendo no Brasil, a ideia de política está muito desgastada. É político é ladrão, é político é safado, é político vende a mãe na esquina, e aí eu não vou votar nesse canalha. É isso que tem por aí. E nós precisamos ajudar a desmontar um pouco isso. Você acha que valeria fazer uma campanha via OGT, uma institucional, Força Sindical, CUT, CTB, você acha que funciona? Ou o sindicato fazer, as federações, dar jogo? Olha, eu acho que é um processo lento, mas eu acho que tem que começar. Eu disse que nós temos, por exemplo, no nosso sindicato, de forma permanente nas ações do sindicato, as discussões políticas, né, de orientar realmente os trabalhadores como devem se comportar, né, até porque se comportar, evidentemente, em relação à questão da política. Como você disse, é normal você encontrar pessoas que, por tudo aquilo que a política já proporcionou, há um certo afastamento das pessoas, né, classificando a política como uma coisa ruim, como uma coisa realmente de bandido, assim, de bandido, isso eu escuto. Mas é preciso que as pessoas entendam isso, nós vamos precisar ensinar, precisamos orientar, né, de que não existe absolutamente nada que aconteça em nossa vida, para o bem ou para o mal, que não seja por uma determinação política. Sim. Então é melhor nós irmos nos acostumando que a política ela faz parte da nossa vida em tudo, em todas as ações, em tudo aquilo que está à nossa volta. Nesse sentido, eu acho que vale a pena todo tipo de campanha. As centrais sindicais, hoje principalmente, são instituições muito fortes, são entidades muito fortes, têm muito peso, deve preparar a partir dos seus membros, né, preparar todo debates que possam contemplar a orientação no sentido de que os sindicatos possam levar às bases, levar aos trabalhadores o papel e a importância que tem a política na vida de cada um. Então, acho muito válido
Agora, não dá para esperar que isso mude da noite para o dia. Sim. É realmente um processo lento, agora tem que começar, tem que fazer. Muito bem, muito bem. Estamos aqui com o Repórter Sindical, Mundo do Trabalho no ar. Hoje tratando de sindicalismo e eleições, porque o programa aqui neste formato, o Repórter Sindical, ele é sempre temático. E o tema, evidentemente, eleições, porque nós estamos já em plena campanha eleitoral. Daqui a menos de um mês teremos eleições, primeiro turno aqui na capital e outras cidades. Às vezes a eleição será resolvida num turno só, tem as cidades menores onde o turno é único, não há segundo turno, dado o número de eleitores. Eu quero voltar com a nossa Ariane Soares para encaminhar perguntas ao Chiquinho Pereira, que é o nosso convidado. Chiquinho Pereira, que preside o Sindicato dos Padeiros de São Paulo e é secretário de Organização e Políticas Sindicais da UGT, União Geral dos Trabalhadores. O Chiquinho tem uma história longa de militância na vida político-partidária, é um quadro seguramente do sindicalismo brasileiro, tem muito conteúdo e muita responsabilidade naquilo que fala. Quando ele dizia aqui do papel do movimento sindical, nessas questões da cidadania, eu digo, mais que papel, é responsabilidade. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade, porque eu estou falando como se eu fosse dirigente que, mas eu faço parte de um sindicato que é o Sindicato de Jornalistas. Nós somos órgãos de classe, nós temos responsabilidades coletivas. Ariane Soares, vamos lá, pergunta ao Chiquinho. Vamos, pergunta chegou pelo WhatsApp, do Rubens de Souza, ele é aluno da escola de ESA. Primeiro, em sua opinião, o que ocorreu recentemente foi um golpe parlamentar? E como iremos enfrentar a agenda do governo Temer na área trabalhista, que parece ser uma agenda que retira direitos históricos dos trabalhadores na Previdência e na CLT? E ainda, você acha que vamos e podemos resistir à sagacidade e apetite do, entre aspas, novo centrão em mexer nos direitos? Chiquinho, você tem um semestre, mais ou menos, 2 anos para responder isso. Realmente o Rubens é uma tese. É uma tese, né? O Rubens jogou pesado, né? Porque eu preciso de muito tempo para poder responder. Mas, assim, vamos começar talvez aí pela última pergunta que ele faz. Não é nenhuma novidade, nunca foi nenhuma novidade essa tentativa sempre de tirar direito dos trabalhadores. Não é nenhuma novidade. E também não é nenhuma novidade saber que os sindicatos, as centrais sindicais, têm que se organizar, têm que se preparar exatamente para esses embates. O que nós estamos vivendo aqui, e aí eu não gostaria de estar atribuindo responsabilidades ao governo A ou ao governo B. Eu gostaria de dizer, neste caso concretamente, o setor empresarial sempre fez o seu papel, que era de tentar tirar o máximo possível dos trabalhadores em termos de trabalho, em termos de fazer com que as pessoas trabalhem mais, pagando menos. E é nosso papel fazer exatamente o contrário, é trabalhar de forma mais suave e ter pelo menos aquilo que nós precisamos para ter uma vida digna. Então não há nenhuma novidade nessa questão. E aí eu não quero dizer que é uma questão do governo A ou do governo B. Isso é uma questão de empresário, é uma questão da luta do capital contra o trabalho e assim por diante. Olha, eu acho que essa discussão se é golpe ou não é golpe, olha, eu acho que está na hora da gente ter um pouco mais de maturidade. Ou então nós vamos ter que negar tudo aquilo que nós temos no país em termos de instituição. Se é golpe ou não, houve aí todo um acompanhamento de um poder, do poder executivo, ou melhor dizendo, do poder judiciário, que acompanhou todo este processo e dá legitimidade a isso, né? Pelo menos do ponto de vista legal. Eu acho que isso fica muito na questão do julgamento mais político de cada um interpretar da maneira que achar melhor. Eu não queria entrar exatamente aqui nessa questão particularmente. É um processo que já está consumado, ele já está definido, pelo menos essa parte. E o que nós precisamos aí sim, daqui por diante, é tentar fazer com que a sociedade, o povo, os políticos, né, os dirigentes sindicais, todos aqueles que têm responsabilidade com o país, é tentar fazer esse país andar, fazer esse país encontrar o seu rumo. Afinal de contas, não é justo, não é correto. Nós estamos falando, eu disse aqui agora há pouco,
são 12 milhões, ou mais ou menos 12 milhões de pessoas desempregadas. Não é possível imaginar que foram centenas de milhares de empresas que fecharam, né, estão liquidadas, né? Como é que nós vamos retomar novamente o crescimento, fazer com que o país possa voltar a andar? Eu, francamente, não tenho nenhuma, assim, esperança, ou melhor dizendo, eu nunca tive, assim, nunca depositei muita confiança nos governos. Os governos, eles fazem aquilo que é recebido como pressão. Sim. E acho que, nesse momento, o setor empresarial, desde os últimos governos até agora, tem feito, de fato, muita pressão. Os processos que aí estão, que eu disse, são mais de 60 projetos de lei que visam tirar interesses dos trabalhadores, não foram gestados neste governo, por exemplo. Já vem se acumulando. Vem se acumulando. É correto. Então não é uma questão do governo A contra o governo B ou coisa que valha. Não, no nosso caso, são lutas de empresários contra trabalhadores ou vice-versa. A busca dos interesses de cada um tem levado realmente a essa situação. Acho que temos que correr. Acho que nós temos que agora ter instalado aí um novo governo. Ele tem que dizer exatamente o que quer com a sociedade, ele tem que dizer o que quer, no nosso caso, fundamentalmente com os trabalhadores. Há algo que é preciso realmente ter muito cuidado, que são as propostas de reformas em todas as áreas aqui colocadas até agora. Como disse, nós temos que nos posicionar. A sociedade, os trabalhadores principalmente, têm que ir através de suas centrais sindicais, dos seus sindicatos, dizer exatamente o que querem com essas reformas. De forma contrária, nós seremos atropelados e, por exemplo, já há uma certa compreensão pela população de que as reformas são necessárias. Sim. Mesmo essa população não sabendo em que direção essas reformas estão sendo tocadas. Correto. Então isso é extremamente perigoso. Há uma percepção, para não dizer uma anuência, na verdade. Chiquinho, nós temos um intervalo aqui no programa, a gente respirar um pouquinho, que nós estamos no batente já desde manhãzinha. Eu estou cansado pra caramba hoje. Mas como dizia lá aliás, o Tancredo Neves, que a esposa dele disse: Tancredo, você está muito cansado, você não para? E ele disse: para descansar eu tenho a eternidade. Então, queria dizer que nós vamos só dar uma respirada aqui para passar o intervalo da Contrato, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Turismo e Hospitalidade, sempre passa uma mensagem da entidade. Aliás, queria mandar um abraço ao Moacir Tesk, seu presidente, gente muito boa, com quem eu não tenho tido tempo de falar, em razão da correria dele, por um lado, e a correria nossa aqui pelo outro. Mas um abraço, viu, Moacir? Até breve. Vamos lá no intervalo? A prática de jogos no Brasil era permitida até 1946, mas, sob o argumento de que o jogo é degradante para o ser humano, Eurico Gaspar Dutra proibiu a prática por meio do Decreto de Lei 9.215, de 30 de abril de 46. Desde a sua fundação, em 1988, a Contrato defende os jogos no Brasil. São 27 anos de luta junto aos poderes legislativo, executivo e judiciário, em favor da legalização dos bingos e casas de jogos, importantes atividades econômicas e sociais para o desenvolvimento do país e também para o fomento do turismo. Em 2005, quando o presidente Lula, por informação e atuação equivocada de sua assessoria, proibiu o funcionamento de bingos no país, a Contrato foi às ruas e protestou juntamente com centenas de trabalhadores. Com as casas de jogos fechadas, 120 mil empregos diretos e mais 200 mil empregos indiretos foram eliminados. E a nossa luta não acabou por aí. A atual crise econômica fez com que crescesse dentro do Congresso Nacional a discussão sobre a legalização dos jogos no Brasil. Isso porque especialistas estimam que a arrecadação do jogo poderia chegar a 20 bilhões anuais. A Câmara dos Deputados instalou uma comissão especial para debater a questão e poderá votar agora, no segundo semestre, o relatório do deputado Guilherme Mussi.
O substitutivo do projeto de lei 442 de 1991 é defendido pelo relator e cria o marco regulatório dos jogos. Se for aprovado na comissão, vai direto ao plenário. Outro projeto que tramita no Senado Federal legaliza o jogo do bicho, cassinos e bingos nos modelos presencial e online, e especifica a forma de tributação. É um substitutivo do senador licenciado e atual ministro da Agricultura do governo interino no presidente Michel Temer, Blairo Maggi, apresentado ao projeto de lei do Senado 186 de 2014. A proposta, que estava pronta para votação no plenário do Senado, voltará a ser analisada pela Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar. Hoje, quinta-feira, nós estamos aqui tratando de sindicalismo e eleições, sindicalismo e política, com Chiquinho Pereira, dirigente dos padeiros e da UGT. Chiquinho, conhecido todo mundo que milita no movimento sindical. Aliás, deixa eu fazer uma nota triste aqui no programa, que foi a morte da Nair Goulart. Eu não gosto de ficar falando dessas coisas no programa, porque senão vira uma sessão de, como se diz, só desse tipo de registro. Mas a Nair era um quadro do sindicalismo brasileiro. Seguramente, das mulheres, uma das melhores que nós tínhamos. E no geral, também um quadro muito qualificado, então eu quero aqui manifestar aqui o meu pesar pela perda dessa valorosa companheira. Chiquinho Pereira, vamos voltar aqui ao nosso tema sindicalismo e eleições. A política não pode ser um mundo descolado da realidade. O processo eleitoral não pode ser uma bolha isolada no espaço e no tempo e que não tenha ligações com o mundo real, o mundo do dia a dia das pessoas, de quem acorda cedo e dorme tarde, que é a imensa maioria do povo brasileiro. O sindicalismo é muito ligado às categorias, é muito ligado às demandas efetivas. Se é o metalúrgico, é do metalúrgico, do químico, do bancário, do padeiro, do padeiro. Nós já falamos sobre isso, eu não quero ser repetitivo, mas insisto. Há um distanciamento que me incomoda entre o mundo político da institucionalidade e o mundo sindical dos trabalhadores. Como é que a gente estreita, faz esses mundos se aproximarem? É através da militância partidária do trabalhador? É através da participação dele num partido político? É criar canais de diálogo? É procurar trazer um deputado para conhecer o sindicato, um vereador para conhecer o sindicato, um prefeito para conhecer uma central sindical? Ou é tudo isso junto? Olha, eu acho que é tudo isso junto. Você concorda que está distante ou estou errado? Não, está muito distante. Está muito distante. Eu acho que um dos maiores erros nosso, e aí do movimento sindical em particular, foi exatamente, houve uma orientação do velho Partido Comunista Brasileiro, de que não poderiam os sindicatos servir de correia de transmissão dos partidos. O que é correto. O que é correto. E essa orientação foi confundida com o afastamento, né, de que o mundo sindical não deveria se aproximar do mundo político. E você acha que isso gerou uma despolitização? Não tem a menor dúvida. Hoje, nós temos ainda hoje, por incrível que pareça, dirigentes sindicais que entendem que não se pode discutir política no âmbito sindical. E isso eu acho que é uma coisa realmente muito ruim. O que nós queremos dizer, o que eu afirmo, e aí sem nenhum medo de errar, é que nós não devemos partidarizar essa discussão política dentro dos sindicatos. Porque a base é plural, né, Chiquinho? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, você não pode deixar de discutir a política de uma forma geral. Eu disse agora há pouco, repito, não acontece absolutamente nada em nossa vida material que não seja determinado pela política, para o bem ou para o mal. Por favor, senhores, entendam isso. Então, nós temos que discutir. Eu não vou estar dizendo aqui que o partido A, B ou C é melhor ou é pior. Não, partidos como na própria família. Tem gente boa e tem gente não muito boa. Não seriam os partidos que seriam diferentes. Claro.
né? Agora, não por isso eu vou deixar de fazer o debate que é necessário realmente para poder avançar, para poder crescer. É dentro da política que se discute os interesses. Que interesses? No nosso caso, os interesses dos trabalhadores. É ali que se decide sobre a vida dos trabalhadores. É dentro da política que vai decidir se seremos cidadãos de primeira ou de segunda categoria. Então é ali que eu tenho que estar. Bom, se eu vou estar pelo partido A, pelo partido B, bom, isso é uma coisa muito pessoal de cada um. E aí cada um fica à vontade para escolher aquele partido que quiser. Agora, a política, obrigatoriamente, tem que se discutir. Ou a política da saúde, ela não se faz necessário discutir. Quem é que tem interesse em discutir a saúde? Pois é, deixa eu citar um caso aqui. Tem uma cidade próxima aqui de São Paulo, em que um dirigente sindical é conselheiro de saúde. E havia uma resistência na diretoria, vai naquele conselho de saúde, só discute, não resolve nada. O fato concreto é que faz uns 3 meses, pela primeira vez na história do conselho, há 14, 15 anos, o conselho reprovou as contas do secretário. Falou, mas você resolveu algum problema? Resolveu. Resolveu sim, mostrou que tem autonomia, que aquele conselho exerce a sua autonomia perante o poder local. Ele não é correia de transmissão e não é departamento da prefeitura. Isso é um salto de qualidade. E foi um dirigente, o voto dele foi absolutamente decisivo. Então isso, Chiquinho, que está dizendo, que não é só dentro do partido, você tem os conselhos. Exato. Né? Hoje mesmo eu entrevistei o doutor Júlio Neves, eu falo Julinho porque é amigo meu de muitos anos, que é o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo. A ouvidoria, vai vendo, não é um órgão que o governador nomeia, ela representa a sociedade. Por exemplo, o doutor Zé Gregório, que é uma pessoa de extrema competência e uma pessoa honradíssima, o doutor Antônio Funari Filho, etc., eles integram a ouvidoria da polícia. O movimento sindical precisa entrar nesses órgãos, que, por exemplo, a vítima, e a ouvidoria da polícia não é só para isso, a ouvidoria da polícia também ouve os policiais. Mas a principal vítima do abuso policial é o filho do pobre na periferia. Não é o filho do rico aqui no Jardim América. Eu não estou dizendo que deva ser também. Entenda, né? Por isso que é preciso ocupar esses espaços políticos e também partidários, mas não só partidários. Me avisa o implacável Edu, nosso diretor, que há um arquivo sindical. Nós, Chiquinho, temos muito material na agência sindical, acho que uns 500, 600 vídeos lá, e de vez em quando a gente pinça um conteúdo como memória, chamado arquivo sindical. É uma matéria que foi feita da Escola de Hotelaria do Sintoresp, sindicatos hoteleiros aqui de São Paulo, que é um primor de escola. Então eu queria chamar a matéria e daqui a pouco a gente volta com o Chiquinho Pereira, falando de sindicalismo e eleições, sindicalismo e política, ok? Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. Ao meu lado, Darli Abreu, diretor da Escola de Hotelaria do Sintoresp. Há quanto tempo existe essa escola? A escola existe há 23 anos, desde 93. Foi ali aberto o primeiro curso de Arte de Bem Servir. E até hoje estamos aí, graças a Deus, com a ajuda da categoria, estamos firmes e fortes, qualificando dia após dia os nossos trabalhadores. Hoje há uma dificuldade de se conseguir uma mão de obra qualificada. O Sintoresp, ele investiu nesta conquista aí para a categoria, que é qualificar os trabalhadores. Esses cursos são totalmente grátis? Totalmente grátis para os trabalhadores da categoria. R$15 apenas que ele tem de custo de material didático e uma camiseta para se locomover dentro da escola, tanto como o hotel escola, nas aulas práticas. O site do Sintoresp é www.sintoresp.org.br. Ali ele consegue todas as informações necessárias, inclusive os documentos necessários para estar se inscrevendo aí no próximo semestre, para o próximo semestre nas aulas. Tem aberto porta para o jovem que busca o primeiro emprego? Com certeza. Inclusive dependentes jovens, nós temos os sócios e trabalhadores da categoria que ele procura para o seu filho. O primeiro emprego. E aí o pai está lá trabalhando, é a mãe, mas o filho está se qualificando. Temos uma procura muito grande por jovens que estão conosco fazendo cursos. Nós estamos situados na Rua Taguá 282. Vocês podem vir pelo metrô São Joaquim e descer a Rua São Joaquim, que lá embaixo tem o Hotel Escola, em esquina com a Taguá.
pelo telefone também 2185-7126 e pelo site do Sintoresp, que é www.sintoresp.org.br. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Como um assunto puxa o outro, Chiquinho, eu fiz rádio no interior, né? Então, rádio no interior AM é muito parecido com esse vídeo alto-falante que tinha na igreja. Você manda recado, etc. Cumprimenta as pessoas. Então, eu quero mandar um abraço para uma pessoa que dirige o Lex Hotel. Aquele hotel a que ele se referiu na rua São Joaquim é o Lex Hotel, ligado ao Sindicato dos Hotéis. Excelente hotel. E quem dirige lá é o Rubens, um dirigente sindical muito competente, muito articulado e ativo. Então, eu quero mandar um abraço ao Rubens. Mandar um abraço também ao Zé Maria, do Conlutas, que eu reencontrei hoje na reunião dos metalúrgicos. Fazia tempo que eu não vi o Zé Maria, depois eu até telefonei para pegar um depoimento dele sobre um assunto. E o Mancha, que é dirigente sindical lá de São José dos Campos. Eu tenho, assim, comigo, é uma questão de princípio, que no mundo profissional e no mundo da política você tem que ser amplo e conversar com todo mundo até que o desentendimento se instale ou o entendimento prevaleça, mas você tem que conversar com todo mundo, você não pode ser estreito. Quer ser estreito, entra numa seita lá, qualquer, aí você segue um dogma. Na vida política, na vida profissional, você tem que ser amplo. Ariano Soares, estamos aqui com o Chiquinho Pereira, chega de falar, deixa o Chiquinho falar agora. Mande mais uma pergunta daquelas difíceis para ele, faz favor. Então vamos à última pergunta, só que antes dela, já que estamos na onda de mandar abraço, aqui a Mari Sônia Moreno mandou um abraço para o Chiquinho aqui através do nosso Facebook, também é o Franzin. E também aqui no WhatsApp a Suzana Buzelli mandou um abraço também, falou que o programa está muito bom, obrigada por vocês se manifestarem. E então vamos encerrar aqui com a pergunta do Ângelo Gabriel. Ele é secretário de Cultura e Formação no Sindicato dos Padeiros de São Paulo. Chiquinho, você acredita que falta esclarecimento por parte dos trabalhadores sobre a importância da luta pelos direitos dentro do parlamento? Então, eu acho que falta, evidentemente que falta, mas falta mais do que isso, falta o próprio trabalhador começar a ter a prática de conversar um pouco mais com aquele parlamentar em quem ele votou. Eu disse anteriormente dos processos que tramitam nessas casas de leis, em particular na Câmara dos Deputados, e que visa restringir direitos dos trabalhadores. A nossa orientação é que os trabalhadores procurem os deputados em quem votou na última eleição, os deputados federais, e discutam com eles cada um daqueles projetos. Como é que o deputado vai votar naquele projeto? Por exemplo, há projetos ali que diz respeito a uma proposta por exemplo, um trabalhador que trabalhou numa determinada empresa, não importa qual, ao sair daquela empresa, se não receber os seus direitos, esse trabalhador fica proibido de ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho. Poxa, isso é muito grave. Gravíssimo. Então, eu estou recomendando o quê? Estou dizendo o quê? Que esse trabalhador procure o deputado em quem ele votou e pergunte a ele, deputado... Qual a sua posição, senhor deputado? Frente a essa situação. Correto. Então, são dezenas de projetos que tramitam ali naquela casa, como disse, todos eles, se forem aprovados do jeito que foram apresentados, trará, sem dúvida alguma, prejuízo para os trabalhadores. Então, nesse caso, concretamente, o próprio trabalhador deve discutir, falta realmente consciência dentro daquela casa de lei por uma coisa natural, que a grande maioria daqueles que têm mandato ali não são representantes dos trabalhadores, apesar de ser eleito pelos trabalhadores, que é algo realmente que eu tenho dificuldade de compreender. Perfeito. Mas acho que a coisa é um pouco por aí. Vale a pena fazer essa orientação que eu estou dando, acho que vale a pena insistir. Muito obrigado, Chiquinho Pereira, presidente do Sindicato dos Padeiros de São Paulo, dirigente nacional da UGT, um sindicalista muito respeitado pela sua trajetória de coerência, de clareza, de politização, porque o pior dirigente é o despolitizado, porque aí ele faz uma confusão desgraçada, não tem nem muita responsabilidade a respeito do seu papel e do seu mandato
e não ajuda ninguém. O melhor é o dirigente politizado, que discute, que discorda, que tem ponto de vista, como é o caso do Chiquinho e tantos outros que temos aqui no sindicalismo. Agradeço muito a sua participação e, em homenagem ao seu passado no Partidão, eu quero citar aqui um advogado que era do PCB, muito gente boa, muito respeitado, que era o doutor Aníbal Fernandes, por ocasião dos direitos. O doutor Aníbal Fernandes dizia o seguinte: os direitos são a propriedade do povo. O povo, a Dona Maria, o seu José, não tem ações da Petrobras, do Banco do Brasil, não tem imóveis de aluguel, não tem fazenda em Goiás. É o povo que tem apenas os seus direitos. Portanto, abrir mão de direitos significa ficar mais pobre. E ficar mais pobre significa abrir mão da própria dignidade da pessoa humana, porque você vai caminhando cada vez um degrau mais para baixo até o limite da indignidade. Então, defender os direitos é defender um mínimo de justiça social, é defender dignidade, é defender respeito ao ser humano. Eu, fazendo esse sermão, encerro aqui o Repórter Sindical dizendo que na quinta-feira que vem voltaremos com um novo convidado para falar sobre sindicalismo e eleições, sindicalismo e política. Obrigado a todos e a todas e obrigado a toda a nossa equipe. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.